Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É um grande prazer e uma grande honra ter vocês aqui comigo hoje. Hoje, para mim é um dia muito especial, eu vou fazer a primeira live sobre a síndrome pós-Covid e estar com vocês aqui assistindo a essa live é um motivo de grande alegria. Então, muito obrigado a todos que estão aqui comigo e vamos em frente. A síndrome pós-Covid é um grave problema de saúde pública. É uma doença que afeta milhões de pessoas, no mundo e no Brasil. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, estima-se que nós temos de 8 a 12 milhões de pessoas que tiveram a Covid grave ou a Covid mais leve depois de 2022. E essas pessoas, elas podem desenvolver a síndrome pós-Covid. Uma doença triste, debilitante, as pessoas sofrem, as pessoas têm dores, procuram assistência e, infelizmente, é uma doença ainda muito subdiagnosticada. As pessoas não conseguem ter o diagnóstico dessa doença. Pouquíssimos colegas médicos estão preparados para fazer o diagnóstico e o tratamento da pós-Covid. Mas nós vamos falar sobre isso, vou falar com os colegas, com vocês, porque é importante que todos vocês conheçam essa doença nova. A síndrome pós-Covid é a doença mais nova do mundo, descrita. Então, CID-10, Organização Mundial de Saúde, incluiu a pós-Covid como no Código Internacional de Doenças. Então, ela existe e nós vamos falar sobre isso. Antes, porém, eu queria me apresentar para vocês. Aliás, antes de eu me apresentar, manda no chat aí se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo bem. Isso é importante aqui para que você não perca nada dessa live, tá bom? Nós estamos atentos aqui, eu com o meu time, para te atender da melhor forma possível. Então, você manda um ok para a gente aqui que nós vamos continuar o nosso trabalho. Então, eu queria me apresentar para vocês, porque muitos não me conhecem ainda. Meu nome é Ronaldo Queiroz, sou nascido em Lins, interior do estado de São Paulo. Eu tenho 66 anos de idade, 42 anos de formado e 40 anos de pneumologia. Tenho o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e Associação Médica Brasileira. Tenho o título de mestrado, eu sou mestre em Medicina Baseada em Evidências, mestrado concluído também na Unifesp. Para nós antigos, Unifesp é a Escola Paulista de Medicina, entendeu? Lá foi meu mestrado em Ciências Médicas baseado nas melhores evidências, uma parceria com o Centro Cochrane, que é o maior centro de medicina baseada em evidências do mundo. Eu fiz várias especializações, MBA, eu fui professor lá no IEP. O IEP é o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Tive a honra de ser docente facilitador de vários cursos de especialização, de pós-graduação, de MBA, lá no IEP do Sírio-Libanês. E depois de uns 20 anos em São Paulo, eu voltei para Lins. Passei um período na minha cidade natal e, enquanto fazia medicina lá em Lins, Marília é pertinho de Lins e eu fui professor da Faculdade de Medicina de Marília. Inclusive, participei em 1997 da implantação do antigo PBL, modalidade Problem Based Learning, Medicina Baseada em Evidências, lá em Marília. Foi uma experiência extraordinária. E há 15 anos, nós estamos agora aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estado do Pantanal. Nós fomos convidados, eu fui convidado pelo governo do estado do Mato Grosso do Sul para vir desenvolver aqui, em 2009, um trabalho ligado ao sistema de saúde, que é a minha área de atuação também, e nós viemos e foi um grande prazer, uma grande honra trabalhar no governo do estado do Mato Grosso do Sul de 2009 a 2013. E viemos com a família, todos nós, e nós acabamos adotando o estado do Mato Grosso do Sul como
a nossa casa. E, para minha alegria, da nossa família, para nossa alegria, hoje eu sou oficialmente um cidadão campograndense, outorga que eu recebi em 2013, e o ano passado, 2024, eu recebi o título de cidadão sul-mato-grossense, que me foi concedido pela Assembleia Legislativa aqui do Estado, por unanimidade, uma indicação do deputado Coronel Davi, a quem eu agradeço. Então, hoje, eu sou também cidadão sul-mato-grossense. Isso me deixa muito feliz, muito honrado, me sinto em casa. Essa é a verdade. Eu sou casado com a Rita, eu tenho 2 filhas, uma chama Juliana, doutora, médica, a outra é a Mariana, e tenho mais 2 filhas do coração, Maria Rita e Maria Vitória. E eu sou vovô da Cecília, minha primeira neta, que a Juliana me deu. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Então vamos lá. Após essa apresentação, a minha ideia é que a gente possa, então, entrar propriamente dito no assunto especial dessa live, que é a síndrome pós-Covid. Então vamos lá. Eu vou contar para vocês, antes disso, eu queria que vocês prestassem atenção numa breve história. Eu vou contar uma historinha para vocês, fiquem atentos. É uma história de uma advogada, a doutora Letícia. Ela tem 45 anos, é uma paciente verdadeira, lá da minha clínica, lógico, o nome eu troquei. E a doutora Letícia não tinha nenhuma comorbidade, nenhuma doença. Doutora Letícia, em 2020, início da pandemia, vocês se lembram que a pandemia de Covid foi de 2020 e 2021. A partir de 22, a pandemia perdeu forças, mas nesses 2 anos, 20 e 21, ela foi muito grave e muitas mortes ocorreram. E a mãe da doutora Letícia, essa minha paciente, faleceu em 2020. Muito bem, abalou a família, mas vida que segue. Em 2021, 22, a doutora Letícia tomou 2 vacinas da AstraZeneca, depois fez um reforço em 2022 com uma vacina da Pfizer e seguiu a vida trabalhando. Uma pessoa extremamente inteligente, competente, ela faz tribunal de júri, é uma pessoa sensacional. E o que aconteceu? Chegou em 2023, ela teve o Covid leve, o Covid da Omicron. E esse Covid leve, que eu chamo até de Covidinha, porque hoje a Covid é muito leve. Você tem uma síndrome gripal, você tem um pouquinho de mal-estar, dor de garganta, um pouco de coriza, tosse seca, e dura de 5 a 7 dias. O tratamento é bem tranquilo, bem simples. E ela teve esse quadro em 2024. E passou. Tratou, eu não a vi naquele momento ainda. E um tempo depois, aproximadamente 6 a 8 meses depois dela ter essa Covid leve, o que aconteceu com a doutora Letícia? Ela começou a se sentir que ela estava diferente. Ela começou a ter dificuldade de concentração, perdia o foco, começou a ter lapsos de memória, esquecia coisas rapidamente. Ela ficou até um pouco deprimida. Então, dificuldade de concentração, sabe? E muita fadiga, fadiga crônica. A fadiga crônica é aquela que você vai dormir, descansa, cansada, desanimada e pensa que vai acordar bem e se acorda do mesmo jeito, continua cansado e fadigado. Além disso, desses quadros de esquecimento, perda de foco, concentração, distúrbios cognitivos de aprendizagem, ela não conseguia mais fazer uma reunião sem levar uma colinha. Então ela tinha que levar para poder lembrar dos assuntos, até no tribunal. Então ela muito preocupada, tinha formigamento nas mãos, ela tinha palpitação, ela tinha falta de ar, um pouco de tosse, mas o que incomodava muito era o quadro neurológico. Brain fog, que nós chamamos, névoa cerebral, e procurou um neurologista. Vai ouvindo a história da doutora Letícia. Muito bem, ela procurou um excelente profissional neurologista que fez vários exames, fez uma consulta de alto nível, exames laboratoriais, fez exames de imagem, até uma ressonância nuclear magnética de encéfalo, que ela achou até que pudesse estar com um Alzheimer precoce, só 45 anos. Quando ela voltou no retorno com um colega,
Ela falou, e aí, doutor, como é que está a situação? Ele falou, olha, eu tenho excelentes notícias para você. Quais são? A senhora não tem nada. A senhora está absolutamente normal. Os seus exames de sangue, os exames de imagem, a sua ressonância, está tudo normal. Eu acho o seguinte, doutora Letícia, que esses sintomas, a senhora anda muito estressada, a senhora está trabalhando muito, estou achando a senhora um pouco ansiosa, deprimida. Eu vou lhe receitar aqui um antidepressivo para a senhora tomar durante 6 meses e daqui 6 meses a senhora volta, nós vamos ver. Ah, rapaz. Doutora Letícia, uma pessoa inteligente, viva, falou, doutor, tá bom, deixa eu explicar para o senhor. Eu vou agradecer, mas eu não vou tomar antidepressivo, não. Eu estou bem lúcida, estou tranquila, vivendo um bom momento, mas eu não estou bem. Eu não sou mais a mesma pessoa. Essa fraqueza, essa fadiga, essa névoa cerebral, eu não estou bem. Eu estou lhe dizendo para o senhor. Até queria pedir para o senhor aqui, eu queria discutir um assunto com o senhor. É o seguinte, lógico, hoje nós temos as redes sociais. Eu sei que os médicos não gostam muito que a gente vá no Google pesquisar alguma coisa, mas agora ficou mais fácil que a gente tem inteligência artificial e eu tenho pesquisado os meus sintomas, todos os ChatGPT, todo lugar que eu pesquiso me remetem para uma doença, uma situação chamada síndrome pós-Covid. E eu queria saber do senhor se o senhor pode me ajudar, porque talvez, já que eu não tenho nenhuma doença neurológica, se o senhor pode me ajudar a fazer o diagnóstico, se eu tenho síndrome pós-Covid mesmo, e o senhor pode me tratar. Qual foi a resposta do colega? Olha, a senhora está muito certa mesmo. Ele perdeu até um pouco segundo ela, ficou um pouco bravo, chateado, falou, realmente não é bom vocês leigos ficarem olhando redes sociais. E outra coisa, esse negócio de pós-Covid é coisa de internet. Essa doença não existe, é uma coisa ainda que não está nada certo e a senhora vai tomar o remedinho e a senhora vai ficar boa, tá bom? A doutora Letícia falou, tá bom, doutor, eu respeito muito o senhor, agradeço muito, já que o senhor não pode me ajudar nesse campo, eu vou embora, agradeço a receita, não vou tomar o remédio e eu vou ver o que eu vou fazer, porque eu preciso saber o que está acontecendo comigo. E foi embora, decepcionada. Pouco tempo depois, ela conversando com amigos, recebeu a indicação de vir até a minha clínica e eu acabei atendendo a doutora Letícia, mas do resultado do atendimento eu só vou contar no final dessa live. O que eu queria perguntar para vocês que estão me ouvindo, até os colegas médicos que estão aí também, que eu sei, a gente está vendo aqui, tem muitos colegas, muito me honra ter colegas assistindo essa live, mas de todo o pessoal, dos pacientes, essa história lembra alguma coisa? Vocês lembram de alguma pessoa, conhece alguém que tem uma história semelhante, que tinha sintomas esquisitos, brain fog, fadiga, procurou médico e não teve o diagnóstico feito? Isso é familiar para vocês? Pois escreva no chat aqui se vocês conhecem alguém que tem uma história semelhante a esta. Muito bom. Aqui no Brasil, nós tivemos uma quantidade de óbitos na Covid desde 2019, 20 até agora, 2025, muito grande. Nós tivemos 7 milhões de casos de Covid. Estou arredondando, tá bom? E tivemos 720 mil mortes pela Covid. Tá bom. Qual é que é a previsibilidade de pós-Covid que nos forneceu a Organização Mundial de Saúde? De 20% a 30%, alguns trabalhos falam em 40%, vamos deixar 30% em média, de quem teve Covid leve ou mais grave pode desenvolver a síndrome pós-Covid. Presta atenção, são 40 milhões de casos no Brasil de Covid, 720 mil mortes. Esses 40 milhões, 30%, 3 vezes 4, 12, quer dizer que a síndrome pós-Covid pode estar atingindo 12 milhões de brasileiros que estão sem diagnóstico, sem tratamento, e eles estão sofrendo. E vem uma curiosidade que eu quero contar para vocês. Não foi depois que aconteceu 23, 24. O pós-Covid já começou em 2020, porque as pessoas que não tiveram Covid mais leve, mesmo durante a pandemia, e que venceram a Covid, começaram a apresentar esses sintomas.
fadiga, brain fog, cansaço, formigamento, palpitação, tosse, batedeira, são os sintomas. Alguns, são mais de 50. Muito bem, o que eles fizeram? Eles procuravam assistência médica e não tinham respostas. Então, sabe o que fizeram os pacientes? Tem um trabalho científico que descreve isso com muita clareza. Então, é verdade o que eu estou contando. Os pacientes foram no antigo Twitter, hoje X, e começaram a descrever os seus sintomas. E esse grupo cresceu de uma tal forma que todo mundo, eu também sinto isso, eu também sinto aquilo, eu tenho esse sintoma e tal. O que aconteceu? Acabou sendo a síndrome pós-Covid a primeira doença em que não foram os pacientes que procuraram a ciência. Quando a ciência viu que isso estava acontecendo, eles falaram, olha gente, nós precisamos pesquisar, porque essa manifestação tão gigantesca de tantos pacientes, milhares, se queixando, deve ter alguma doença por trás disso. E foi assim que teve início os trabalhos, tiveram início os trabalhos de pesquisa para saber que doença é essa, a síndrome pós-Covid. Foi muito interessante. Foi a primeira doença em que a ciência foi atrás do que estava acontecendo nas redes sociais com os pacientes. Mas vocês acreditam que tem até hoje? Até colegas, hein? Alguns colegas médicos, pessoas, autoridades, que ainda acham que a pós-Covid não existe? Tem gente que acha que é da internet mesmo. Eu não estou brincando, vocês devem ter visto isso também. E a culpa não são dos médicos, a culpa não é dos pacientes. A verdade é que não existe nenhuma política pública de informação, você não vê notícias. Alguém assistiu algum jornal em televisão aberta que desse alguma notícia de síndrome pós-Covid? Se você viu, você digita aqui no chat que eu vou atrás, porque eu nunca vi nesses 5 anos que tem a Covid. Gente, a síndrome pós-Covid, ela existe sim. Tanto que em 2020, a Organização Mundial de Saúde definiu até, eles chamavam essa situação de Covid longa. Eles definiram um CID, que é um Código Internacional de Doenças, que deu um CID para pós-Covid, como sequelas inflamatórias e sintomas decorrentes da infecção aguda pelo SARS-CoV-2, pela Covid-19. Então, oficialmente, a Organização Mundial de Saúde já sinalizou em 2020 que essa síndrome existia. E aí, foi a primeira definição, já no ano seguinte, em 2022, a própria OMS definiu o que seria o pós-Covid. Tem várias definições, as mais atuais, depois a gente fala. Mas a primeira foi assim, é um conjunto de sintomas que aparecem após 3 meses da Covid aguda e que duram pelo menos 2 meses, esses sintomas esquisitos, e que não tem nenhuma outra doença que possa justificar esses sintomas. Deu para entender bem? Isso foi a definição da OMS. Muito bem. Quer uma outra curiosidade, para aqueles que ainda têm dúvida se a pós-Covid existe ou não? Em 2022, a síndrome pós-Covid foi a principal causa de afastamento do trabalho dos trabalhadores no Reino Unido. Atestados longos, debilitantes, as pessoas não conseguiam trabalhar e isso causou um grande prejuízo na economia do Reino Unido, que tinha postos de atendimento. Se você tem esses sintomas, nos procure, porque você pode estar com pós-Covid. Então, você vê que em outros lugares tem até política pública, e lá em 2022, nós estamos em 2025, a pós-Covid já estava sacramentada e todos já sabiam da sua existência. E aí começaram muitos trabalhos para explicar a causa. Qual é a causa dessa síndrome, desses sintomas? Qual é a fisiopatologia, não é? Então, muitos trabalhos foram feitos até que, ainda em 2022, a equipe do IncelDx, que é uma instituição americana que tem como chefe do serviço o Dr. Bruce Patterson, eles descreveram e publicaram por que ocorre a síndrome pós-Covid. Ele demonstrou que, após a Covid aguda, tá, existe uma permanência da proteína spike, proteína S, nas células imunes, monócitos, célula do nosso sistema de defesa, vai lá para matar essa proteína spike tóxica, esse monócito fica doente, é a teoria do monócito zumbi, e ao invés de em 6, 7 dias ele
morrer levando esse agressor, que no caso era o SARS-CoV-2, a proteína spike, que é a proteína tóxica, esse monócito passa a ficar circulando no organismo o tempo todo e ele se torna um monócito inflamatório. É uma doença inflamatória. Provoca uma hiperreatividade imune em todo o organismo e essa inflamação generalizada provoca o que nós chamamos de endotelite. Endotélio é aquela pelinha de dentro que você tem nos vasinhos, nos vasos sanguíneos, principalmente nos pequenininhos. Endotélio é a parte interna dos vasos. Esse endotélio tem funções importantíssimas. O que faz, então, esse monócito doente, o monócito zumbi, que tem a própria proteína spike ou a subunidade S1 no seu interior, que ele ficou maluco, ele ficou zumbi e circula no corpo inteiro. O que acontece? Ele inflama o endotélio e essa inflamação deixa o endotélio disfuncional. E o endotélio capilar ele é muito importante, porque ele tem funções muito significativas. Uma delas, por exemplo, o endotélio dos vasos, se você tem lesão no endotélio, inflamação, como é o caso da pós-Covid, você pode ter formação de trombos. Se o trombo for grande, você pode ter grandes acidentes, um AVC cerebral, uma trombose cerebral, você pode ter uma trombose venosa profunda, um tromboembolismo pulmonar. Mas o que mais acontece são microtrombos, porque são os capilares fininhos, lá na periferia, eles que são muito fininhos, que fazem microtrombos, porque tem um endotélio doente, e esses microtrombos vão dar sintomas. Então, para vocês entenderem, se você tem microtrombos lá nos vasinhos do cérebro, justifica o quadro neurológico do brain fog. Você passa a ter esquecimento, você fica perdendo foco, você perde a memória por causa dessa isquemia, como se fossem micro AVCs. E o que é pior, vai fazer uma ressonância nuclear magnética e não dá nada. Por quê? Porque são lesões tão pequenininhas que não aparecem nos exames. Então, isso é muito importante. Quais os tipos de Covid que nós temos? De pós-Covid, perdão. 3 tipos. No início, a gente tinha aquele comprometimento pulmonar em 2020, 2021, na pandemia, fibrose pulmonar, as pessoas ficavam, você se lembra, 70%, 60% de vidro fosco, meu PCR subiu, foi para UTI, comprometeu 80% dos pulmões. Aquelas pessoas que conseguiram escapar e vencer a Covid, mesmo depois de intubação, ventilação mecânica, dias e dias de UTI, essas pessoas ficaram com sequelas estruturais nos pulmões. Todo mundo, os pneumologistas, nós achávamos que ia ser uma praga, uma verdadeira outra pandemia de fibrose pulmonar. Sabe o que aconteceu? Só 5% dos casos de pós-Covid são de Covid estrutural. O segundo chama Covid gatilho. O que é isso? O que acontece? Essa inflamação acaba reativando doenças pré-existentes. Por exemplo, Epstein-Barr vírus, pode fazer citomegalovírus, eles já tiveram essas doenças e elas podem ficar agudas de novo, reagutizar as doenças. Isso chama gatilho. Aqueles que têm asma, que estavam bem, passam a ter crises. Quem tem um hipotiroidismo, toma um remedinho para tiroide, estava tudo certinho, depois na pós-Covid a tiroide fica com os exames completamente alterados. Também só 5% dos casos de pós-Covid são de gatilho. E aí vem a principal, que é a Covid imune, ou seja, essa que provoca essa tempestade inflamatória e essa endotelite generalizada, porque é uma ativação do nosso sistema imune, uma hiperativação, e ela representa 90% dos casos de pós-Covid até hoje. Nós já tivemos vários nomes. No início, lembram-se? O pós-Covid, a OMS chamava de Covid longa. Depois de PESC, que são sintomas de pós-Covid depois de uma infecção aguda pela Covid-19, pela SARS-CoV-2. E síndrome pós-Covid. Síndrome pós-Covid é bem brasileiro. Esse nome, esse conceito, nasceu aqui no Brasil. Não é só jabuticaba que a gente tem só no Brasil, não. Síndrome pós-Covid é um conceito que nasceu aqui no Brasil. Rendo aqui minha homenagem
fazer um parênteses aqui, para o Dr. Guy Lipek, que para mim é o grande nome, o grande pioneiro do estudo da pós-Covid no Brasil. Um abraço para o Guy, que é um grande amigo, e eu sei que ele está assistindo esse vídeo. E rendo minhas homenagens, ele que me entusiasmou a estudar tanto essa patologia. E agora, o nome que mais se comenta é síndrome pós-spike. Olha que interessante. Já sabemos que, lembra do vírus redondinho? Não tem aqueles cogumelinhos? A proteína spike tóxica está lá naquela ponteira. E essa proteína tóxica que fazia aquele estrago nos pulmões e dava doença grave no tempo da pandemia. Agora, essa proteína spike ela já não está mais agressiva, mas ela é inflamatória. E quando ela entra na célula imune, que é o monócito, ela torna esse monócito inflamatório e provoca os sintomas com a persistência da proteína spike ou da subunidade S1 dentro do monócito zumbi, lembra-se, que circula e inflama tudo e dá uma endotelite generalizada. Síndrome pós-spike também surgiu porque existem trabalhos e hipóteses, isso ainda não está confirmado, que quem recebeu a imunização contra a Covid e que recebeu a injeção da própria proteína spike para fazer anticorpos, que teoricamente não traria nenhum problema, seria aqui no próprio deltoide, na aplicação, essa proteína iria sumir. Já existem trabalhos mostrando que quem não teve Covid, mas que recebeu a imunização, também desenvolve síndrome pós-Covid. É uma definição ainda em estudo, não carece aqui nenhuma discussão sobre vacinas ou não, é uma hipótese, mas o que interessa para nós hoje é que quem teve Covid grave ou Covid leve pode estar desenvolvendo a síndrome pós-Covid, que vocês já sabem disso. Então isso é muito importante para a gente poder ter em mente. O fato é que ela existe mesmo, como eu falei, ou seja, a persistência da proteína spike circulando no organismo e inflamando os capilares fininhos, de onde vêm os sintomas. Quer ver outro exemplo? Você tem inflamação na área do intestino. O intestino é um lugar em que você tem muitos receptores da proteína spike, chama ECA2. Não precisa saber o que é isso. São receptores onde tem um certo tropismo. Então, ali o que acontece? A proteína spike vai e acaba tendo nos intestinos um reservatório. Então, ali ela provoca o que nós chamamos síndrome do intestino permeável, um intestino irritado. E esse intestino permeável, que ele é bem fechadinho, ele acaba abrindo pequenos orifícios, chama leaky gut. E o que acontece? Lá que tem as bactérias, lembra dos lactobacilos? Disbiose é um desequilíbrio, nós temos bactérias do bem e do mal. Quando as do bem caem e as bactérias do mal aumentam, você tem a disbiose intestinal. E esse intestino permeável acaba liberando mais e mais células com a proteína spike ou com a subunidade S1 para ainda continuar circulando. É uma retroalimentação. Por isso que o tratamento da disbiose intestinal faz parte do tratamento da síndrome pós-Covid. Então isso é muito importante para a gente saber. E os sintomas vocês já entenderam que está decorrente desses pequenos trombozinhos nos capilares que são invisíveis nos exames comuns. Então, Ronaldo, quais são os principais sintomas? Então, os sintomas que vai orientar o diagnóstico, os sintomas vão orientar o diagnóstico, os principais são dois pilares. Um é o brain fog, névoa cerebral, perda cognitiva, confusão mental, falta de concentração, lapsos de memória. E o segundo é a fadiga crônica. A fadiga crônica é aquela fadiga que eu disse, você fica largado, você descansa, acorda no dia seguinte, você fala, vou descansar que eu não estou bem hoje, e não melhorou. Além disso, tosse, falta de ar, palpitação, batedeira, formigamento nas mãos, formigamento nos pés. Você tem sintomas gastrointestinais, você tem problemas no intestino, a disbiose, você tem problemas hormonais. Gente, em 2023, pediram tanta ciência, né, para a Covid? Pois então, foi realizado um grande estudo, uma revisão sistemática com meta-análise em estudos do mundo todo, das principais universidades, que demonstrou essa meta-análise que existem mais de 50 sintomas que o paciente portador de síndrome pós-Covid pode apresentar. Mais de 50. Então, para ficar na nossa cabeça,
você não fica a mesma pessoa. Os pilares, fadiga crônica e o brain fog. Esquecimento, perda de foco, concentração, lapsos de memória, cansaço e outros sintomas que nós chamamos de sintomas esquisitos. E quando você vai fazer os exames laboratoriais, de imagem, o que acontece? Tudo normal, ou a maioria deles. Então, temos que ficar atento. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? É a doença mais nova do mundo. Mais nova do mundo. É uma doença que é um grande problema, porque é uma doença invisível. Assim que eu trato isso. E para você fazer o diagnóstico, atenção, colegas, médicos, médicas, para fazer o diagnóstico, você vai ter que mudar o olhar. Você vai ter que ter outra lente, outras lentes para enxergar seu paciente. Os pacientes portadores de pós-Covid, eles precisam de carinho, de atenção, de respeito, de um atendimento longo, prolongado, carinhoso. Você precisa mudar a forma de acolher esse paciente. Hoje as consultas duram 10 minutos. Como é que você vai fazer um diagnóstico de uma doença tão complicada? Então é preciso de tempo. Existem estratégias para isso. E para você fazer é uma nova forma de atender, essa que é a grande verdade. Então, o que aconteceu? Durante a pandemia, eu atendi, na linha de frente, mais de 2.000 pacientes. E desde 2020, vocês sabem que o pós-Covid, eu já contei, ele existe desde 2020, já tinham sintomas, e eu já atendi centenas de pacientes com síndrome pós-Covid de 2020 para cá. Pessoal, essa doença, ela não está nos livros ainda. É a doença mais nova do mundo. Estão sendo feitos estudos, ainda há muito que se descobrir. O que temos hoje já é suficiente para iniciar um tratamento, para cuidar das pessoas. Nós temos que mudar o jeito de olhar, de cuidar dessas pessoas. Se você for, eu falo isso para os meus colegas da medicina, esperar um protocolo ou esperar diretrizes para começar a tratar pós-Covid, você não vai ter resultados com seus pacientes. Eles vão continuar sofrendo. E hoje o médico que é valorizado como um todo é aquele que resolve problemas. Então você vai ter que mudar a postura, vai ter que mudar o olhar, o acolhimento e olhar os pacientes com muito mais carinho. Eu sei que você já faz isso, mas com a pós-Covid é bem diferente. E é esse novo tipo de atendimento, esse novo olhar, olhar para o invisível, é assim que eu tenho trabalhado na minha clínica. Por quê? A síndrome pós-Covid, ela tem diagnóstico e ela tem tratamento, mas é subdiagnosticada. Lembra-se da doutora Letícia? Foi no neuro e disse que não tinha nada, um neuro que é professor universitário, mas que ainda não se interessou pelo tema, não tem nada em livros nem protocolos. As sociedades se afastaram. Eu vou repetir, há 3 semanas fui convidado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para dar uma aula em um congresso em Brasília sobre síndrome pós-Covid. Dr. Marcelo Rabarri, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira, um grande amigo, professor titular de pneumologia, lá da Universidade Federal do Goiás, lá em Goiânia, vai ser o futuro presidente ano que vem. Falei, Marcelo, eu vou dizer que é a primeira vez, porque eu não perco um evento da nossa sociedade. Eu nunca vi a sociedade, nesses 5 anos, abrir um espaço para a gente falar sobre pós-Covid. Ele falou, você tem razão. E você quer que eu te diga outra coisa, Ronaldo? Falei, fala, Marcelo, é um professor emérito. Eu tive uma paciente que desenvolveu uma asma grave depois do Covid. Então, foi a primeira vez, foi disruptivo, essa presença em 30 minutos, eu tenho que conversar com uma plateia de pneumologistas para mostrar o que é a síndrome pós-Covid, o seu diagnóstico e bases de tratamento. Então, essa nova escuta, esse novo olhar, esse novo acolhimento, é isso que eu tenho feito na minha clínica. É uma estratégia de um novo atendimento. E que nós chamamos essa estratégia desse novo jeito de cuidar os pacientes com queixas do pós-Covid, nós chamamos de método mapa do pós-Covid. Depois os médicos vão saber direitinho o que é isso. Nós vamos ter um trabalho especial para os colegas médicos, para que vocês estejam preparados para
subir de padrão, de nível no seu atendimento e que você se prepare para fazer diagnóstico e tratar o pós-Covid por meio da metodologia, do método MAPA do pós-Covid, mas nós vamos conversar isso depois. E eu tenho feito isso, ensinado a alguns colegas que querem aprender, eu tenho compartilhado conhecimento com eles, porque nós precisamos tratar, porque pós-Covid é um sofrimento imenso. As pessoas sofrem muito e elas merecem a nossa atenção. Muito bom. Nós estamos chegando ao final da live, nós já temos aqui 35, 40 minutos quase de live. Eu queria agradecer mais uma vez a paciência de vocês estarem aqui ouvindo e mandem aqui perguntas no chat, eu vou tentar responder alguma coisa para vocês, se for possível, o tempo é curto, mas de qualquer maneira eu quero reiterar os agradecimentos aos amigos, familiares, pacientes, gente do Brasil inteiro, inúmeros. Eu estou muito feliz porque muitos médicos e médicas estão comigo nessa live. Então, um abraço e meu respeito a todos vocês. Espero que nós possamos trabalhar juntos para cuidar, por meio da estratégia do método MAPA, dos nossos pacientes portadores de pós-Covid. Então, eu acho que está sendo de grande valia isso hoje. Tá bom? E volto a agradecer e queria dizer para vocês o seguinte. Na semana que vem, hoje é dia 15, terça-feira, no dia 22 de julho, nós vamos fazer outra live. Só que dessa vez eu vou ter uma convidada especial, surpresa. Sabe sobre o que nós vamos falar? Nós já falamos que o pós-Covid existe, que assim o pós-Covid tem diagnóstico e tem tratamento. E as pessoas vivem perguntando, mas qual é o tratamento? Acontece, pessoal, que o tratamento hoje, nós fazemos uma medicina de precisão. O tratamento é individualizado, ele é personalizado. Não existe um protocolo para passar para vocês uma colinha. Cada paciente tem uma característica e o tratamento vai variando. Entretanto, existem bases do tratamento e é sobre isso que nós vamos falar no próximo dia 22, na próxima terça, no mesmo horário, 19 horas aqui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 20 horas, horário Brasília. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Nós estamos sem tempo para responder as perguntas, então eu queria mais uma vez agradecer vocês pela atenção, valeu muito. Eu espero que com isso a gente esteja esclarecendo aos pacientes, que procurem os seus médicos, conversem sobre pós-Covid. Conversando com os colegas, a gente vai apresentar para vocês estratégias para você se familiarizar com o diagnóstico, o tratamento por meio da metodologia MAPA do pós-Covid. Enfim, nós precisamos atender esses pacientes com muito carinho, com muita atenção, com tempo, porque eles estão sofrendo e nossa missão é minimizar os sofrimentos. Lembram-se da doutora Letícia? Pois então, ela veio ao consultório com essa história, me contou a história do colega neurologista, respeitado, e eu entendi perfeitamente, nenhuma crítica, porque as informações não estão chegando, nem dos livros, nem em protocolos, nem em diretrizes. Então, o colega não trabalha nessa área, tudo bem, então ele desconsiderou a hipótese. Quando ela veio, nós conversamos, e afastadas todas as possibilidades de outras doenças, nós iniciamos o tratamento da pós-Covid da doutora Letícia. Só para vocês terem uma ideia, o tratamento dura de 4 a 12 semanas, de 1 a 3 meses. Pois em 45 dias, a doutora Letícia retornou, a gente faz uma consulta mensal, completamente curada e assintomática, retomou a sua vida profissional, social, familiar, com toda a sua plenitude. Não vale a pena? Tem diagnóstico e tem tratamento. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço a todos. Foi muito honroso estar com vocês nessa live. Um abraço a todos e até terça que vem, dia 22, 19 horas Campo Grande, 20 horas BRB, falando de tratamento da pós-Covid. Até mais.